Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem? Muito prazer, o meu nome é Guilherme Rittel, sou professor das matérias de Direito Penal e também de Processo Penal. Eu sou formado em Direito, sou especialista também em Direito Penal e sou mestre pela PUC do Paraná na área de Direito Penal Econômico, não é? Inclusive esta é a linha que eu sigo na minha advocacia. Sou professor já há alguns anos, não é? De algumas universidades, inclusive dou aula na própria PUC do Paraná e também dou aula em vários cursos preparatórios para concursos públicos, não é? Sempre na frente dessas matérias, penal, processo penal e também legislação penal extravagante. Bom, já queria aproveitar então e trazer para vocês algumas dicas, né, exatamente destas matérias, como estudar, como se preparar para um concurso público, né, em relação a estas disciplinas. Vou começar pela última, legislação penal especial. Então você vai estudar lá, né, lei de drogas, lei de crime de abuso de autoridade, lei de tortura, enfim, legislação penal especial. Você vai perceber que normalmente os concursos cobram letra de lei, tá? Letra de lei. Ah, professor, mas pode ter uma coisa a mais. E aí, sabe como é que você consegue, então, né, realmente polir os seus estudos resolvendo questões anteriores? Então, eu costumo dizer que nessa parte você tem um aproveitamento extraordinário se você lê a lei e também resolve questões anteriores de concurso público. Bom, já para direito penal é uma matéria que permite muita problematização, então você precisa, é claro, conhecer o conteúdo legal, né? Sempre, então tem que conhecer, vai te dar já uma boa oportunidade para você fazer uma boa prova, mas também, né, a resolução de questões é interessante, mas aqui até para entender como é que eles vão cobrar. É muito fácil na matéria de direito penal você problematizar e pedir que o candidato então encontre ali uma determinada solução. Você sabe que direito penal se divide em duas grandes, né, espécies. Você tem a parte geral do direito penal, a parte geral, que vai do artigo 1º até o artigo 120, em que você tem regras, normas gerais de aplicação da lei penal. Digo, essa é a parte mais importante para quem trabalha com direito penal. Porque se você compreende bem a parte geral, a parte especial agora é moleza. O que seria a parte especial? Os crimes em espécie. Eu sei que muitos preferem estudar essa parte, querem estudar logo os crimes em espécie. Mas muitos dos problemas que você resolve na parte especial, você resolve com o conteúdo da parte geral. Eu vou dar, né, aqui um exemplo. Cai lá um caso em que, né, o João ele queria atingir o José. Né? O João queria atingir o José. Só que o José, no dia em que o crime foi acontecer, estava jogando futebol e trocou de camisa com o Guilherme. Tá? Trocou de camisa com o Guilherme. Então vamos lá, nessa hora, imagine que o sujeito que pretende matar, não é, um deles, ele vai até o campo de futebol, ele pensa que está vendo ali a vítima que ele pretendia atingir e atira. Na verdade não era a vítima, imagine que era o Guilherme. Como é que funciona? Ele responde como se tivesse matado quem? Ele matou o Guilherme, nessa hipótese que eu acabei de narrar. Não, ele responde como se ele tivesse atingido quem ele pretendia. Aí alguém vai pensar, ah, professor, uma boa questão de homicídio. Não, isso não tem nada a ver com uma questão de homicídio. Homicídio é o pano de fundo. Essa é uma questão que trata de erro sobre a pessoa. Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. E isso acontece bastante, tá? Então, eu sempre costumo dizer, se você vai estudar, né, dá uma olhadinha no edital, veja lá, né, em caindo realmente disciplinas da parte geral, estude muito, mas estude muito mesmo. A parte especial, por outro lado, os crimes em espécie, essa, muitas vezes, para concurso público, a letra de lei, ela é suficiente. Tá, e processo penal? Processo penal, né, o ideal é realmente acompanhar bem as aulas. Porque em processo penal você vai ter muitas súmulas que dizem respeito àquele conteúdo que você está estudando. Mas então, claro, né, conteúdos como inquérito policial, ação penal, matéria de provas, matéria de prisões, enfim, são conteúdos que dá para sintetizar e entender bem aqui no encontro quando a gente for então conversar sobre isso. Tá? Para todas elas, vale lembrar, resolva muitas questões de concursos. Você primeiro parte, tá, do específico e depois vai indo para o geral. Eu digo assim, a primeira obrigação que você tem é catalogar quantas questões dessa matéria, por exemplo, processo penal, caíram no concurso que eu vou fazer agora por esta banca. Né? Então eu vou começar olhando a banca, processo penal, para o cargo que eu pretendo. Depois que eu resolvi todas as questões do cargo, então agora vamos ver da banca, todas as questões que a banca já cobrou.
Às vezes pode acontecer, né? A banca você vê que não tem muitas questões, então você viu lá, tinha no máximo 20 ou 30 questões da matéria inteira, para todos os concursos. Então você começa a ampliar ainda mais e vai para outras bancas que costumam cobrar igual. Então você tem um padrão de múltipla escolha com 4 alternativas, então vamos buscar provas também com 4 alternativas. A banca tem um padrão de certo ou errado, então vamos buscar questões, ainda que seja de outras bancas, mas com esse padrão, certo ou errado. Isso é bastante importante que você faça, porque isso pode te ajudar bastante aí na sua preparação, tá? Mas é isso, as matérias são espetaculares, é muito gostoso estudar processo penal e também direito penal, porque é uma matéria que você consegue ilustrar a todo momento, né? Então, embora comece de uma certa forma abstrata a matéria, você consegue torná-la bem concreta com a utilização de vários exemplos, que não só tornam interessante, como facilitam o aprendizado. E aí uma última dica que eu queria dar para vocês é o seguinte, tá? Você viu as aulas, você resolveu questões anteriores de concurso, o que mais você precisa ter para obter um bom resultado no concurso público? Você precisa revisar constantemente os tópicos já estudados. Esse é o pulo do gato para qualquer concurseiro. Revisão. Você vai ter um cabedal, né, de conhecimento, cabedal de matérias imenso que você tem que estudar. Então, às vezes, pode acontecer de você estuda a matéria, você compreende ela na íntegra, mas o que dificulta realmente é a assimilação para você lembrar disso 3 meses depois, 6 meses depois. Por isso, então, um bom programa de revisão. Não se esqueça de fazer isso. Quando você for estudar e está dividindo suas horas diárias de estudo, já deixe lá sempre um tempo que é o tempo destinado à revisão. Então o ideal é que as revisões elas sejam semanais, tá? E aí você costuma fazer isso, né, pegando a matéria que você já estudou. Ah, professor, eu reviso uma vez só? Li aquela matéria na semana e reviso uma vez? Não. Você tem que revisar várias vezes para que aquilo entre na tua memória profunda mesmo, para que você nunca mais esqueça desse tipo de conteúdo, né? E só não vai esquecer se você passar essa mensagem, né, para o teu próprio cérebro. Esse conteúdo é importante, estou vendo de novo. Senão há uma tendência da gente esquecer mesmo, o que é absolutamente natural. Não dá para ficar nervoso, nem nada, tem que compreender como nós funcionamos e aí então fazer um estudo para obter cada vez um melhor desempenho nas provas. Fechado? Então é isso. Vai ser um prazer estar junto com todos vocês. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até então uma próxima oportunidade.